Vozes da Terceira Terra, episódio 143. Quer fazer um RPG? Pergunte-me como. Este é o Voz da Terceira Terra, eu sou o seu apresentador, Marcelo Gior. O assunto de hoje é como fazer um RPG, do texto à editoração à venda. E para isso, para esse assunto super modesto, eu tenho três... Eu ia falar p*** grossa, mas esse episódio ia ficar censurado. Então tem que ser três monstros... três figuras de alto calibre da blogosfera brasileira. O Antônio, também conhecido como Mr. Pop. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está nos ouvindo, boa tarde, bom dia. Agora diz de onde você está falando? Eu estou falando de Palmas, Tocantins, a sede da Redbox Editora. Fantástico. Eu também estou com o Fabiano Sacol, também conhecido como Chicago. E aí, gurizada medonha? E o Chicago, de onde você fala? Estou nos confins do Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, foragido do resto do mundo. E por último, mais ou menos importante, o Rovaldi Banchieri, também conhecido como Rovaldi. Pois é, conhecido como Rovaldi. Olá, ouvintes. E de onde você fala, Rovaldi? Tô aqui em Osasco, perto de São Paulo. Então nós estamos com 3 regiões do Brasil. Acho que esse é o podcast... Tirando o Euro episódio, que tinha continentes diferentes, acho que esse é o podcast mais largo, o episódio mais largo do Voz que eu já gravei até hoje. Deixa eu começar com uma notícia aqui. Eu quero, inclusive... Não avisei pra vocês que ia ter notícia. Eu quero que vocês comentem nesta notícia aqui. Se eu achar onde eu salvei a notícia. Tá aqui. Deixa eu mandar o link para vocês, porque vocês podem comentar sobre a notícia. Se vocês... Porque é um assunto assim, um pouco paralelo, mas também pode ser um pouco pertinente. A Games Workshop está fazendo a transição para um formato novo de miniaturas chamado Finecast. Vocês fazem ideia do que seja Finecast? E essa é uma novidade para mim. É um tipo de resina mais... É tipo, ela pega mais detalhes do molde. Você pode fazer um molde super detalhado. Tipo assim, você tem um extremo do espectro assim, de miniaturas, que são aquelas de chumbo de antigamente, que hoje são de uma liga de estanho com chumbo e algum outro metal, que elas pegam muito pouco detalhe do molde. Então você tem aquelas miniaturas que se você olha muito de perto, você não consegue diferenciar rostos, né? É uma massa só, né? Tem uma postagem do Notícias da Terceira Terra, uma das nossas postagens, uma das mais longas e mais comentadas postagens do Notícias, que é sobre essas diferenças de miniaturas. Eu vou colocar nas show notes. Deixa eu ver quem foi o autor aqui. Ô Marcelo, essa técnica que o cara disse que... Uma vez eu vi uma entrevista com uma galera que estava falando sobre as novas tecnologias para miniaturas. É essa que você faz o molde em 3D e dá pra ver até a textura da cota de malha no Exato, bonequinho. Esse é o Finecast. Você só consegue isso com o Finecast, até onde eu sei, né? Olhando pelas fotos aqui, ela não parece ter tanta diferença do plástico, por exemplo, das miniaturas da Fantasy Flight, mas é que a foto também não está em alta resolução, né? Não dá pra ver os detalhes mínimos que deveria aparecer. Não, cara, eu tenho que confessar, é impressionante o processo, pelo que eu estava vendo, você pode até fazer um objeto 3D dentro de um outro objeto, já de fábrica, ele não tem solda, ele Nossa. fica dentro... Fantástico. Não sei se é essa mesma técnica, de novo eu tô falando, é uma técnica que eu vi que é bem complexa mesmo, assim. Se vocês querem saber sobre os tipos diferentes de miniaturas, tanto moldes, quanto materiais, quanto técnicas e tamanhos, que as miniaturas têm tamanhos diferentes, padrões diferentes, é um texto do dia 2 de setembro de 2011, do Tabriz, no Notícias da Terra. Logística do RPG número 2, Introdução a Miniaturas 3D, onde ele explica tudo isso. É um texto muito ilustrado, tem muita ilustração com detalhes. Assim, ele pôs umas setinhas nas ilustrações para mostrar. É uma miniatura feita de um jeito, tipo assim, feita em Finecast, e a mesma miniatura feita em resina, por exemplo. Então é bem legal, um texto grande. Assim, não é grande, mas é que tem muita ilustração. Vou colocar nas show notes. Então, e aí, o que vocês sabem da Games Workshop? Cara, eu sei que é complicado de trabalhar com ela. Ah, é?
É porque ela detém os direitos e segura eles assim, ó, eles não soltam para qualquer um. Tu não consegue, por exemplo, abrir uma representante só ligando e trocando 2,5 e pronto, tô abrindo uma representante. Eles são muito chatos em relação aos direitos autorais deles, vamos dizer assim, não liberam para nada. Tu não consegue fazer textos, por exemplo, eu vou escrever um livro sobre o universo Warhammer, tem que passar pelo crivo deles, é tudo bem, como é que eu vou explicar? Eles são bem chatos mesmo para trabalhar em controlados. Exatamente. Controladores, o termo correto. Entendi. Deles eu joguei Blood Bowl. É divertidíssimo. As miniaturas são gostosas de ver. Só de você estar com as miniaturas são gostosas. Mas o jogo em si também é divertido pra caramba. O Blood Bowl. Que é tipo o futebol americano, só que com orcs. Bom, o que vocês acham dessa transição pra Finecast? Vocês acham que é o futuro das miniaturas? Ou é só, tipo assim, eles estão movendo pra um tipo de miniatura super premium e ainda vai ter espaço pra miniatura de metal? Vocês estão na área. Olha, até onde eu conheço o pessoal da Games Workshop, as miniaturas deles, normalmente tu monta teu exército do jeito que tu quer, ou seja, eles vêm em sprues, vêm as miniaturas separadas, braço, perna, tronco, várias. Eu comprei uma até dos meus Space Mariners aqui para te montar do jeito que tu quiser o teu exército. Eu não sei se essa tecnologia vai permitir fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, porque eu só vi fotos aqui de miniaturas prontas, inteirinhas, já coladas. Mas dependendo da situação vai elevar mais o valor, porque o Games Workshop, o produto deles já é caro, e eu não sei como é que vai ser em relação a isso. Tem que ver bem como é que tá o mercado lá para cima, que realmente quem joga muito é lá na Europa. Mas eu tenho que confessar que a minha opinião para futuro de miniatura, esse tipo de coisa, está envolvido com duas coisas. A primeira é a China, não adianta. É verdade, cara. Tudo é feito na China. Tudo que você faz fora custa o dobro do custo que você vai fazer, lógico, em quantidades absurdas. Não estamos falando, de novo, do nosso mundo aqui, querendo colocar o nosso produto no mercado. Mas de uma empresa grande, alguém que está abrangindo um território nacional, é gritante, é absurdo. Assim, como é mais barato fazer na China. Então, se o cara da China falar que vai botar um chinês de verdade esculpindo em mármore a miniatura e vai te dar, vai sair mais barato do que você fazer em Finecast. Aqui o chinês vai ganhar o quê? 2 moedas por dia lá e vai fazer um trabalho que ninguém faz igual. E a outra coisa é que dizem que o próximo avanço dessa década, em questão tecnológica, vai ser a introdução das impressoras 3D. E se vocês colocarem no Google a impressora 3D, vocês vão ver que a tecnologia já existe, mas ainda é cara para gente conseguir, mas... Se você pegar o seu DVD de extras do episódio 3 de Star Wars, você vai ver que eles fizeram a máscara do Darth Vader nessa impressora 3D. É coisa do capeta, assim, cara. Aquilo não é de Jesus, aquela impressora. Não, é sem noção. Eles hoje em dia já estão fazendo, inclusive, pedaços de ossos para cirurgia em impressora 3D. O cidadão vai lá e quebra a cabeça do fêmur e não tem jeito para colocar placa de titânio, o médico vai, tira as medidas através de ultrassonografia ou de ressonância magnética, faz uma cabeça de fêmur personalizada para você. Eu não sei se vocês já viram a tecnologia, mas ela imprime por camadas. Então, ela é capaz de imprimir um objeto dentro do outro. Ela é capaz de imprimir engrenagens. O negócio sai pronto e você pode ter engrenagem, sabe, no negócio funcionando já, assim que sai da impressora. É uma tecnologia bem assustadora. Eu realmente recomendo que vocês coloquem no YouTube, impressora 3D, dê uma olhada nos vídeos. É muito impressionante. Tá um pouquinho caro agora, mas tu encontra no Mercado Livre umas por 4, 5 mil reais. Uma bagatela. Eu encontrei um contato que imprime aqui em São Paulo. Se você levar em AutoCAD o projeto para ele imprime. Mas qual material que ele usa? Qual material que ele usa? É uma resina. Tinta. Então, é uma resina, é um polímero. É um polímero. Agora, eu não vai me perguntar especificamente o que é, eu não sei dizer o que é. Mas é um polímero, é uma coisa meio... Eu acredito que seja um tipo de plástico, assim. Agora, legal. Se é mole, se é duro, se é flexível... Se eu não me engano, ou é PAD ou é ABS. PAD é aqueles plástico tipo da... Plástico de... desse negócio de... Como é que é o nome daquele troço? Agora eu esqueci, de lavar roupa aí, aqueles produtos de limpeza. E o ABS é aqueles produtos tipo calota de carro. São, acho que, os 2 materiais que usam. Ah, tá. Legal. Bom, então isso foi de notícia. Vamos agora para o que interessa nesse episódio. E vamos apresentar o pessoal, vamos ver por que esse povo está aqui, por que eu estou conversando com essa galera. Com certeza tem ouvinte que não sabe quem são vocês. Rovaldi, o que você está fazendo nesse episódio?
Eu tô aqui principalmente, como você já falou, a gente está muito curioso para ter respostas sobre a parte que a gente não consegue ir até. Por exemplo, eu não sei nada do mercado e não sei nada do mercado de RPG, desculpa, e não sei nada sobre as questões financeiras, coisas que o Fabiano e o Mr. Pop podem responder. Já do meu lado, eu trabalho com o mercado editorial. Presto serviço para algumas empresas grandes, coloco material em banca, coloco material em livraria, só que sempre na parte da produção, não de criação de conteúdo. Eu comecei apenas um ano, mas trabalhando para os outros, e com licença, com coisas muito grandes, nada de material com conteúdo nacional ou gerado próximas a gente. Sempre a coisa de fora, que é mais tradução e colocar na banca. Então você tá no meio do caminho. Exatamente. Beleza. Numa ponta tá o Fabiano, né, Fabiano? Explica pra gente o que você tá fazendo aqui. Buenas, eu sou formado em administração voltada a comércio exterior, eu sou administrador de empresas, vários cursos e etc, de como ser um bom empreendedor, vamos dizer assim. E desde muito tempo atrás eu quero saber como é que se abre uma editora de RPG no Brasil, porque eu sempre quis abrir a minha. Então é mais ou menos isso. O Rovaldi está daquela ponta da ilha, eu tô da outra. A gente está tentando, se a gente se acertar, a gente encontra o Mr. Pop no meio. E o Mr. Pop está aqui porque ele, há algum tempo atrás, fundou uma editora aí, né? Eu sou formado em Direito, tenho administração de porra nenhuma, mal conheço de administração de boteco e abri uma editora de RPG. E escreveu RPG também, né, cara? Não fica com essa falsa modéstia, não. Nós temos um autor de RPG aqui com a gente. E por falar em autor de RPG, quando é que sai o Space Dragon? Olha, a gente está no meio da pré-venda, né? A gente começou a pré-venda na semana passada. Vai ser caixa também numerada que nem o outro? Fala que vai. Não vai. A única coisa de diferencial que nós fizemos para o produto é que na pré-venda os 100 primeiros ganhariam um pôster com a capa do livro, que foi super elogiada, com uma aventura no verso. Mas esses 100 esgotaram em menos de 20 horas. Em 18 horas todos os brindes já tinham saído. Que surpresa. Bom, então vamos começar aqui falando sobre... vamos começar então com a produção do RPG. Eu quero fazer meu RPG. Eu tenho na minha cabeça um RPG de... Sei lá, nunca encontrei um RPG de horror no espaço que me satisfizesse. Então eu vou fazer meu jogo. Em primeiro lugar, qual que é a diferença entre... Vamos falar com o Mr. Pop, então. O que você acha? Qual que é a diferença entre eu pegar uma licença que já existe, que tem bastante, podia fazer Savage Worlds, podia usar a GSL, a OGL, podia fazer em Fudge, ou criar o meu próprio sistema? O que nortearia a minha decisão? Trabalhar com licença é muito mais simples, é mais caro, mas é mais simples, porque você vai queimar uma série de etapas da sua produção. Você não tem que fazer playtest, por exemplo, de sistema, né? Você não precisa fazer playtest, você não necessariamente vai precisar investir em arte, você já vai ter o livro como parâmetro de como você vai ter que fazer o seu produto. Você pega o importado, né, o estrangeiro, você só vai precisar traduzir, adaptar e fazer um igual no InDesign, no software de diagramação, e fazer um igual. Basicamente o teu trabalho é esse, o grosso do teu trabalho é esse. Então se eu quiser fazer um RPG para Savage Worlds ou usando o sistema Fudge e Fate, eu tenho que pagar para poder usar aquele sistema. Não necessariamente o sistema, mas o produto, porque me parece que esses sistemas são abertos. Né? Então, pelo sistema em si, você não precisa. Mas, se você quiser usar um livro, uma licença, que use esse sistema ainda que gratuito, mas esse livro, ele é um produto e é uma licença estrangeira, você tem que pagar para usar esse produto, sim. Saquei. Você tem que licenciar, né? Uhum. No momento que tu vai lançar um produto tipo em Fudge, não tem o livro básico de Fudge no Brasil. Então tu tem que correr atrás disso primeiro para poder lançar depois uma coisa de Fudge. Se já houvesse, por exemplo, o pessoal da Tormenta que fez o módulo básico deles baseado no 3.5 do SRD, aí fica mais fácil, porque tu já tem esse material. Já está traduzido, já está pronto, todo mundo conhece, então é fácil de fazer. Saquei. E, por outro lado, você pode inventar seu próprio sistema. Você pensa assim, eu preciso de uma mecânica própria. Esse meu sistema de RPG de horror no espaço tem que ter umas mecânicas que eu não achei em lugar nenhum. E o que você acha melhor? Bom,
Bom, tô perguntando pra um cara que inventou o próprio sistema, né? Apesar de que você teve inspirações, né? Hoje em dia você não cria mais nada, do zero, do base. Não tem condição, não tem jeito. Aqui no Brasil, principalmente, desde da mais tenra idade, a gente sempre junta D&D, Storyteller e GURPS para fazer um super sistema revolucionário. Né? Isso tá no cerne do RPGista brasileiro. Storyteller com feat e porcentagem, pronto. Exato, é por aí. É sempre 3D6, né? 3D6 tem que tirar de 3 a 18, mas com parada de dados, pinta a bolinha na ficha. Isso é uma coisa que está no nosso DNA de jogador de RPG. O que a gente recebe de sistema assim na editora, pelo menos um por mês a gente recebe. E então ele sempre é vendido como um mega super sistema revolucionário. Mas você vai ler, tá ali, Storyteller, D&D e GURPS. É sempre assim, esse aqui é o D&D como deveria ter sido feito desde o começo. O meu jeito certo de fazer D&D. Que esses caras estão aí, cara, esses caras não sabem de nada. Esse aqui que é o sistema de RPG. E você decidiu fazer, então, começou a escrever, tem suas ideias. Talvez o Rovaldi até possa palpitar nessa hora. Você precisa de um editor? Precisa de um cara? Precisa para cortar as tuas loucuras. Não, e também dá o passo no trabalho. Se você não tem uma pessoa que está te coordenando, você se perde. Mas você vê, você foi muito longe numa direção que dá para você ir mais perto, indo por outro caminho, ou conseguindo uma visão de quem já tem uma experiência de ter visto muito trabalho, muitos livros. Então você tem que procurar, fundamental. Você tem que procurar um cara que manja disso. Não precisa ser um profissional, mas pelo menos um cara que já tenha trabalhado com isso antes. Tem que ser um cara que tenha bom senso, pelo menos o bom senso, para ele ler o que você está escrevendo e te falar, cara, não é bem essa a direção que você deveria tomar, por causa disso, por causa daquilo. Se fosse você fazer assim, fazia assado. Ó, esse pedaço aqui acho que você pode tirar. O livro não vai ganhar em nada, não vai perder em nada se você eliminar ele. É menos coisa para você ter que trabalhar. O editor te ajuda nisso, te ajuda bastante nisso. E como é que eu encontro o editor? É fácil? Procuro na faculdade de letras, por exemplo, ou saio perguntando por aí, ou vocês já conhecem? Tem gente no Brasil que trabalha só com isso, ou não? Geralmente o cara tá fazendo outra coisa e é bom nisso. Olha, se a gente for pegar o mercado editorial como um todo, eu acho que o Rovaldo, inclusive, tem mais propriedade para falar do que eu, você tem os editores profissionais. As pessoas que vivem disso. No meio do RPG não é o caso. Eu acredito que você talvez tenha alguém na Jambor ou na Devir. A Maria do Carmo, por exemplo, ela é editora da linha de RPG da Devir. Ela vive de editar livros. Acho que se bobear, no meio do RPG tem uns 2, 3. Tem um D4 editores de RPG no Brasil. Por aí um D4 mesmo. mais um. Menos um, eu diria um D4 menos um. Porque, sejamos sinceros, muito editor que, na verdade, trabalha com produto de RPG, ele é um editor de uma outra área. Não tem volume no mercado de material de RPG para alguém viver de ser um editor de RPG, sabe? Ele tem um outro trabalho, ele provavelmente deve ter muito mais experiência em outra área, mas ele é uma pessoa que deve ser um entusiasta da coisa, está envolvido, ou está contratado por uma empresa que tem um segmento que trabalha com isso, ou que nem a Devir, por exemplo, que lança lá os seus... Sei lá, quantos livros devia estar lançando por ano? Uns 6, talvez? Por aí. Essa risada foi muito comprometedora. Mas é algo que você tem... É complicado você ter um editor que seja focado em material de RPG. Se você tenta desviar um pouco, então, e queira colocar uma mecânica que use cards... Esses dias eu comprei um RPG que é todo baseado em carta. Como é que você vende isso aqui? Uma coisa que você vai estar estimulando a leitura, vai estar estimulando a imaginação da criança, mas que se você olhar é um jogo de carta. Chama-se Magic the Gathering. Não, mas o Magic é um jogo. Só queria lembrar o nome desse RPG aí. Mas ele é só cartas. Inclusive, as aventuras é carta, é tudo carta. Untold Stories? Isso, Untold. É o nome Esse jogo é legal pra caramba, cara. Sério, eu não joguei ainda. Tá na caixa, cara. Eu achei ele assim... É diferente, eu comprei por causa desse negócio de... Bom, um RPG que você usa só cartinha? Como é que é isso, né? Eu comprei lá daquele... De tempos em tempos aparece lá no Loot, sabe? Do Ed Healy, do Gamerati. Uhum. E é um barato, porque eles estão do mesmo jeito que a gente. É uma galera que trabalha numa loja e eles desenvolveram esse Untold lá e começaram a vender pro pessoal da loja
Não era depois começaram a vender pela internet, e aí outras empresas começaram a comprar e revender. Mas mas bem o naipe do que muita gente faz aqui no Brasil. Sabe, bem modesto, sem grandes pretensões, sem distribuição gigante, assim, são muito abertos. Você mandar um e-mail, o dono responde, sabe? O cara que escreveu responde, é muito legal. É um jogo super simples, assim, baseado em narrativa, sabe? E você monta o seu personagem, vai acumulando cartas em cima do seu personagem pra dar poderes pra ele. Tem coisa que você vira pra usar e tal. É uma mistura mesmo de jogo de carta com RPG, sabe? É um jogo de baralho, assim, de... Esses card games que a gente tá acostumado, sabe? Spellfire, Star Trek da Bandai, Nightfall, só que é um RPG. Eu achei bem legal, assim. É ousado, eu acho. E é o tipo de coisa que só daria pra fazer se você é um empreendedor solitário, assim, sabe? Sem rabo preso com grandes editoras, porque nenhuma grande editora ia topar e correr aquele risco, entendeu? E agora é aí que eu volto agora pro assunto. E se você vai lançar isso no Brasil, como você espera que isso vai ser taxado? Quem você vai procurar? Você vai procurar vender isso como um livro? Você vai tentar vender isso como carta? Você vai inventar um material escrito e tentar empurrar isso como um brinde para tentar conseguir uma redução de taxa ou algo semelhante? É isso? Esse aqui é então eu vou soltar uma pergunta pra gente chegar aí, então. Em que momento eu procuro uma editora ou uma loja, alguém que comercialize meu produto, ou não que comercialize, eu estou escrevendo ainda, mal consegui encontrar um editor na internet assim que fizesse esse trabalho para mim, ou calhou de eu conhecer um cara na faculdade de jornalismo que já trabalhou com isso, ele edita o meu livro em troca de eu cortar a grama dele por semana, então eu tô com o produto já, né, assim, né? Tá barato esse, hein? Em que momento em que eu procuro um representante, uma editora, para dar uma cara profissional para esse meu jogo? Logo no começo, depois que eu tiver um negócio mais ou menos pronto, mas ainda cru, tem que estar prontinho, inclusive com capa. Em que momento que eu vou atrás de profissionalizar isso? De um representante. Aqui na Redbox, a gente avalia que o melhor momento para você nos procurar como original é quando o texto estiver terminado. Pré-revisado, terminado, se já tiver testado, viu o que funciona, o que não funciona. Pra gente, o ideal é isso. Chegar com o texto já terminado, né? Isso é fundamental. Não adianta você chegar com 3 capítulos e não, falta 7 capítulos, mas está tudo na minha cabeça. Isso pra gente não resolve. E chega material assim. Mas pra gente não resolve, porque de repente seus 3 primeiros capítulos são fabulosos. Os próximos 7 são uma merda. E eu vou ter que me comprometer em editar alguma coisa que não tá dentro do que a gente acha que é um produto decente. Então você tem que terminar o texto. Entregue para outra pessoa revisar. Se você tem vergonha que alguém revise seu texto, rasga tudo e vai jogar RPG, desiste de escrever. E, de preferência, senta e joga com a tua mesa. Joga aí uns 2, 3, 4 meses para ver se pelo menos o erro básico do sistema você já consegue eliminar e já chega com o negócio já mais ou menos encorpado para a gente trabalhar em cima. E vocês dão palpite? Vocês sugerem mudanças? Sim. Editar é palpitar. Editar é, olha, tá uma porcaria, troca isso aqui. Filho, teu português é complicado, vamos ter que procurar um revisor. Não vai rolar, esse sistema não rola, desiste, porque aqui na editora a gente não vai botar dinheiro em cima, não tem condição. Isso é editar. Olha, esse capítulo aqui não está bom, vamos ter que trabalhar em cima dele. Corta isso aqui, podem pedir, por exemplo, tá faltando mais exemplo de jogo, ou seu sistema de rolagem está confuso, então tem tudo isso. Sim. O texto do capítulo tal está confuso, um leitor novato não vai entender, reescreve isso aqui. Acrescenta um quadro explicativo dessa parte da regra aqui, que isso vai ajudar as pessoas a entenderem. Tá faltando exemplo ali, tá faltando um monstro aqui, tá faltando uma regra assim ali daquele outro lado. Isso é editar. Sem falar também, gente, que nós estamos na época da internet, né? Qualquer um consegue abrir um site no Blogspot e colocar o seu sistema ali. Eu fiz isso, pelo menos. Então é fácil tu conseguir chamar as pessoas para olhar e falar assim, e aí, o que vocês estão achando? Tá bonito? Tá feio? O que dá para mudar? E aí a questão, se teu sistema for bom, se tua ideia for boa, vai atrair gente. E a arte? O que vocês acham? É uma coisa assim, visual em primeiro lugar, que nem a Image Comics? Ou não? A arte pode ser amadora ou minimalista, o que importa é a qualidade do texto. Qual a opinião de vocês três? Rovaldo, o que você já viu disso? Já viu de produto, assim?
Cara, que bom que você me chamou, porque eu tava com a vontade de falar sobre isso. Não, eu tive uma discussão esses dias com uns amigos meus, nenhum profissional da área, todos consumidores. Exatamente, que eu não ouvi a opinião deles como consumidores exatamente sobre esse assunto. E indiferente do que a gente acha, sim, o visual influencia pra caramba, cara. Você não faz ideia de como influencia. Você pega um material de RPG fantástico, eu coloco na mesa de jogo, os caras nem olham pro negócio. Se eu pego e boto um sistema lixo que tem uma ilustração maneira, ou que tem um monte de cartinha colorida e com fichas, os caras, nossa, deixa eu ver isso aqui, que coisa diferente. É impressionante, é muito mais fácil de você vender um material bonito e depois você. Lógico, sem conteúdo, o cara vai achar bonito, vai jogar 2 aventuras e vai botar na prateleira dele lá e vai ficar lá pra mostrar pros outros. Mas já comprou, né? Sim, mas ele verdade. Ele comprou. Mercadologicamente falando, é impressionante. Eu já comprei produto, comida e shampoo, essas coisas, por causa da embalagem. Olha lá e fala, pô, que embalagem bonita, vou levar pra experimentar. Mas você levou, você comprou uma vez, experimentou, viu qual é que era. Bem, deixa eu me meter então no assunto, complementando o Rovaldi. Eu acho que a arte tem que ser, de um jeito ou do outro, ela tem que ser bonita. Agora, se é minimalista, dependendo do estilo, tem que ser de acordo com o jogo. Se o jogo, por exemplo, quer passar uma imagem mais simples, mais crua, mais nua, ela tem que ser minimalista, ela tem que ter... Eu não sou editor, eu não sou designer, então assim, eu me fio no meu gosto, que eu acho que deve ser mais ou menos bom. Eu sei do que eu gosto, então eu sigo por aí. Mas eu acho que a arte tem que casar bem com o sistema, tem que casar com o jogo de RPG, com o estilo que tu quer passar pro leitor. Não adianta tu fazer uma baita de uma arte Senhor dos Anéis, se teu jogo é sobre hackers. E é uma coisa mais simples, um sistema leve, entendeu? Até agora eu já posso ter gastado dinheiro com o editor ou não, né? Posso ter descoberto um amigo meu, ou um cara que faz, tipo assim, fui na faculdade, se na sua cidade tem faculdade de jornalismo ou de letras, descobri um cara que toparia fazer esse processo de edição só para treinar, né? Posso então ter dado a sorte de não gastar dinheiro com isso. Agora a arte, a não ser que você seja amigão de um artista e tenha fotos comprometedoras dele, você vai ter que gastar dinheiro com arte, né? Eu falo isso de experiência própria porque eu tenho a sorte de conhecer alguns artistas e encomendei algumas artes para a Terceira Terra, para umas capas de podcast, PDF, etc. Não é barato. E tu comprou elas ou alugou? Eu comprei, são minhas. Não vai mais poder fazer isso. Não vou mais poder fazer. Não, tá passando uma legislação nova agora da parte de designers, que se passar vai funcionar mais ou menos assim. O dono da arte é o designer, tu pode alugar por um tempo indeterminado se for o caso, mas no final das contas sempre vai voltar para ele. Eu fiz uma brigaçaiada com um amigo meu que é designer no Twitter, justamente porque eu acho que como dono de uma empresa, tu tem direito de comprar uma arte, por exemplo, vou comprar um logo para mim e que eu pague 20, 30 vezes o preço da arte para que ela seja para sempre minha. Eu tenho 2 opiniões sobre isso. A primeira é que, em primeiro lugar, no Brasil nós temos 2 leis, né? Você tem o copyright, né? E você tem o direito de autor, né? Por mais que Rovaldo, você faz um texto e eu compro o seu texto, o direito de distribuição, eu não sei como é que chama os termos técnicos, algum advogado estiver me ouvindo, ou o Fabiano, por favor, que você souber disso, por favor, me corrija. Mas você tem uma coisa, é o seguinte, eu comprei de você, Rovaldo. Uma foto que você fez, ou um texto que você fez. Eu tenho o direito de distribuição, de publicação, eu posso fazer o que quiser com aquilo, eu posso colocar no outdoor, posso colocar no livro, posso colocar na porta de um carro. Aquilo é meu direito de comercialização, eu comprei de você. Aquilo ainda é seu. Tipo assim, em termos de sua produção, aquilo ainda está assinado. Putz, essa foto é um Rovaldi, né? Essa ilustração ou esse texto é do Rovaldi. Eu ainda preciso te creditar. Esse texto é do Rovaldi. Por mais que o direito de distribuição e comercialização seja meu, o seu direito de autor é inalienável. Na legislação brasileira você não consegue me vender esse direito, né? Se eu compro uma arte, eu encomendo, sei lá, do Márcio Fiorito, uma arte para um PDF que eu coloco lá no Bazar do Bizarro, eu ainda assim tenho que colocar que foi o Márcio Fiorito que fez, por mais que ele não ganhe um tostão, por que quer que eu faça com esse PDF, o dinheiro é meu. Claro, a não ser que... E agora... Você pode até não acreditar, desde que o seu contrato com o Márcio Fiorito permita isso. Era onde eu ia chegar. O que você não pode fazer Exatamente. É dizer que aquela arte foi você que fez. Exatamente. Entendi. Eu posso dizer que não, eu posso não acreditar o Márcio se no contrato está dizendo que eu posso fazer isso, mas eu só não posso dizer que é de outra pessoa. Hoje no final é tudo contrato. Uhum. Tudo é contrato.
Era onde eu ia chegar, porque em segundo lugar eu acho que esse tipo de lei que te obriga a forceps de cima para baixo, que é típico no Brasil, inviabiliza a iniciativa privada. E se eu quiser vender uma arte para um cara? Agora eu não posso porque tem uma lei que me impede, entendeu? E você sempre pode fazer um contrato assim. Eu poderia fazer um contrato com o Rovaldi de uma foto que ele me produzisse, ou com o Mr. Pop de um texto que ele me produzisse, em que era um aluguel. Ó, você tem o direito de trabalhar com essa minha arte, esse meu produto, minha produção intelectual por 2 anos, depois o direito reverte para mim. Que na verdade é como se você trabalha com licenciamento, né? É muito comum fazer isso com licenciamento. Você vai vender meu produto por um tempo, depois os direitos revertem para mim, ou sob certas condições. Se você não conseguir vender, a gente contrata, você tem que vender pelo menos 5.000 cópias em um ano. Se você não vendeu 5.000 cópias, reverte para mim. Você sempre tem Por isso que é bom contratar um advogado, mas eu vou chegar nessa parte mais para frente, né? Mas também tem outros casos que eu não sei explicar na lei exatamente como funciona, que é quando você contrata um estúdio ou uma companhia ou uma agência de propaganda para desenvolver o seu produto, seja ele um livro, seja ele uma logomarca, seja ele uma ilustração, que é quando você vai ter, sei lá, 30 pessoas trabalhando em cima daquilo, que você não acredita uma pessoa, você acredita uma empresa, uma terceirizada, e aí você tem um contrato entre companhias, você não tem um contrato com uma pessoa. Então, existe mais ainda nessa discussão, que eu também não sei responder porque eu não conheço a lei, mas eu já tive que negociar com isso. Não é uma pessoa, é uma empresa, entendeu? Que está licenciando aquilo, que produziu aquela arte, entendeu? Se você é um funcionário de uma empresa e paga um salário para ser criativo, tudo que você produz é de propriedade da empresa. Você tem, por exemplo, no Brasil, sabe os TAs, o Terminal de Autoatendimento, né? Aqueles caixas externos, você vai lá e saca seu dinheiro, paga a conta, não sei o quê. Aquilo foi desenvolvido, aquela tecnologia, ela é um pouco diferente da que é usada nos Estados Unidos, por exemplo, porque ela foi desenvolvida pela Itautec. Itautec é uma empresa do grupo Itaú, mas ela tem, tipo assim, o Banco do Brasil tem 20% da empresa, sabe? E aqui foi desenvolvida originalmente, os primeiros TAs no Brasil, por 2 funcionários do Banco do Brasil, que eles se deram conta de que se eles continuassem fazendo aquilo, eles iam desenvolver uma tecnologia revolucionária e iam continuar ganhando o salário deles. Então eles saíram e fizeram um contrato com a Itautec dizendo assim, nós vamos fazer, mas é nosso, vocês vão pagar royalties pra gente. E os caras ficaram ricos, entendeu? Porque eles não fizeram isso sob a bandeira como funcionários de uma empresa. Como geralmente acontece, né? Se você não é um freelancer, o que você faz é da empresa, né? Mas já gerou processo de todo quanto é jeito, né? O Neil Gaiman recentemente ganhou um processo que durou 10 anos aí contra o Todd McFarlane pelos direitos da Angela, né? Que é a personagem que apareceu no gibi do Spawn. O Antônio é formado em Direito, então ele pode explicar melhor que eu em relação a isso, mas no final das contas, se tu tá se sentindo lesado, tu tá dentro de uma empresa, por exemplo, e tu cria alguma coisa revolucionária que não é bem o negócio da empresa, tu tem o direito de reclamar depois e o juiz vai definir no final das contas se o direito é teu ou não. Mas normalmente ele fica em favor da empresa se tu tá fazendo alguma coisa que a empresa tá te pagando para aquilo. Entendi. Mas vamos voltar para a arte agora. Eu tava vendo... não tá aqui do meu lado. Eu tenho um RPG chamado Alpha Omega, da Mindstorm Labs. É o carro-chefe da Mindstorm Labs. O jogo é fantástico. O sistema eu comprei porque era um sistema complicado. Numa época... 4 anos atrás, 5 anos atrás, em que a gente estava assim, já tinha passado do auge do jogo indie, de regras light, mas ainda tá assim, né? Hoje ninguém tem mais tempo de passar uma semana para aprender um jogo. Você quer sentar, ler de tarde para jogar de noite. Mas é um sistema, eu gostei porque é um sistema complicado. Um sistema que depende de parar de dados e rolagem, que vai contra o movimento atual de sistema leve. E eu achei a proposta legal, o cenário legal, o livro é um formato diferente, ele é na horizontal, né, na vertical, e umas ilustrações de capa inteira. O livro é lindo, E eu comprei ele e comprei o livro dos monstros dele. Realmente o sistema é fantástico, o livro é fantástico, ainda vai sair um episódio do Vozes sobre Alpha Omega. Só que tem umas ilustrações internas, assim, as ilustrações de página dupla, ou de página inteira, elas são papéis de parede, cara. Coisa que você quer imprimir, enquadrar, colocar no seu escritório, assim, é muito legal. Mas as ilustrações internas, sabe aquelas que são tipo fillers, assim, para finalizar um parágrafo pro próximo capítulo começar no começo, sabe, de outra folha? Sim. Ilustração de personagem, ilustração das raças, comparação de fisionomia. Aquelas ilustrações são de boa qualidade? São, mas elas são amadoras.
chega a ponto de chegar, na minha opinião, a diminuir um pouco a qualidade do livro, comparado com as ilustrações lindíssimas que eles têm de abertura de capítulo, por exemplo. Você vê que o cara que fez é um estudante, entendeu? De arte, não é um profissional que está aí há 10 anos. É meio assim, sabe a arte do Rob Liefeld? Da Image? Então, é aquele jeito, o pescoço meio fora do lugar, assim. E aí eu fiquei me Capitão América? É umas coisas assim. Então, você vai no DeviantArt, não sei como é que pronuncia, DeviantArt ou DeviantArt, tem uma galera lá ultra profissional, que você não acredita como é que aqueles caras estão fazendo aquele trabalho. E eles têm encomendas, eles aceitam encomendas pra você fazer coisa para ilustrar seu livro. É uma das práticas mais comuns que tem lá. Em que momento vocês acham que a pessoa deveria ir atrás de uma arte profissional, ao invés de pedir para a sobrinha ficar desenhando as ilustrações do livro? E quanto a pessoa deveria pensar em gastar? Qual é o teto da ambição? Que tipo de coisa a pessoa deveria, né? O escritor do RPG deveria almejar? Ou a arte não é uma coisa que o escritor deveria pensar? A editora pensa nisso? Direciona a pergunta aí pra alguém, Marcelo. É verdade, né? Senão vocês têm que rolar. Na minha opinião, de 2 centavos, que eu não sei nada sobre isso, eu adoro ver uma ilustração a cada página e meia. Então, Mr. Pop, como é que vocês trabalham com ilustrações e ilustradores na Redbox? Começando a responder a tua pergunta, eu acho que você vai começar a pensar em gastar com ilustração a partir do momento que nenhuma editora te deu bola ou que você decidiu que você vai lançar teu livro sozinho. Aí é a hora de você resolver, ver o quanto o teu bolso permite e tentar pechinchar e batalhar e achar alguém que vai trabalhar dentro de um mínimo de qualidade, dentro do estilo que você acha que o teu trabalho deve ter, porque isso é muito mais importante do que ter um trabalho bom ou um trabalho ruim. Como você mesmo já destacou. Eu tiro, por exemplo, o exemplo do Old Dragon. Algumas pessoas me perguntam, mas as ilustrações do Old Dragon são simples, não tem nem sombreado, é só o traço. Mas era a nossa intenção fazer um jogo, old school, em que você tivesse esse tipo de arte no livro. Se eu estivesse fazendo um outro estilo de RPG, eu optaria por um outro estilo de arte. Então isso é muito importante também. Não adianta você pegar um super mega detalhista, Everpower artista do DeviantArt lá e pagar $2.000 de commission para ele, o cara vai te entregar aquele trabalho e o teu jogo não tem relação nenhuma com aquele estilo de arte. Então até esse tipo de cuidado você deve ter. Se você passou teu jogo para uma editora, relaxa, não é você que vai se preocupar em gastar com isso. Legal. Mas se você vai bancar o teu próprio jogo, aí sim você tem que... Cara, é Google para que te quero. Sai no desespero, pergunta, joga no Twitter, joga no Facebook, vê quem pode ilustrar. Tem muita gente boa começando que vai ilustrar barato para você. Não tenta explorar o cara, que o cara vai te respeitar também. Então, caminho tem. Você só tem que batalhar e descobrir qual é o melhor jeito e o que o teu bolso vai suportar. Existe um meio termo também, agora falando de forma mais comercial e não tanto artística. Quando você não tem tanto apego pro lado visual, você fala, não, eu tenho já um projeto visual, eu quero levar minha arte para esse lado, e você está trabalhando com coisa mais genérica, não é uma coisa específica, que você pode tentar os bancos de imagem. Tem muito contrato por aí que você paga bem barato, não é exclusivo também a imagem, então você consegue pagar muito barato, mas você consegue muita imagem de coisa genérica, tipo arma, equipamento, um fundo, para um livro, uma coisa assim que pode deixar mais rico o seu material e não custa tão caro. Você vai pagar entre R$5 e R$50, vai. No Brasil tem uma, deve haver várias, o Rovaldo deve conhecer um monte. Eu conheço uma chamada Valor Pix. Já comprei imagens deles. Se você compra para internet, que é pouca resolução, você paga R$1 por uma imagem. Se você quer uma resolução enorme, você tem imagens caríssimas. Tem imagens de R$40, R$50. Né? Mas às vezes para um PDF, digamos que eu lancei sem PDF. É uma boa ideia pegar fotos. Como é que chama isso? Stock photos? Foto. É imagem de estoque. Chama estoque mesmo. Banco de imagem. Banco de imagens, certo. Fabiano, você tem algum palpite sobre ilustração? Cara, eu sei que ilustração é cara e que tem que respeitar os ilustradores.
Tudo dá para ser negociado. Não, como disse o Antônio, não adianta querer sugar o cara até a alma, porque tudo em negociação, tudo vai e volta, de um jeito ou de outro. Então tu tem que fazer o negócio certo sempre, tem que negociar uma coisa do teu estilo, não adianta pegar um cara mais barato, vamos dizer assim, que não seja bem o teu estilo de jogo, porque não vai ficar bom no teu produto. Tu tem que fazer uma coisa que caiba certinho como uma luva, nem mais nem menos. Ou o que você pode fazer também é comprar um daqueles curso universal brasileiro lá de ilustração. Volta depois de 6 meses e ilustra seu próprio livro. Falando então em ilustração, eu quero falar um pouco de layout também. Parece uma bobagem para quem estiver ouvindo isso, mas uma das coisas que mais me faz querer continuar lendo um livro de RPG ou largar o livro, não importa como ele seja, é o layout, é a diagramação, é a fonte, escolha de coluna, fundo de página. Vocês lembram da 3ª edição do D&D? No começo era lindo aquilo, parecia que estava mexendo com pergaminho, tinha uns risquinhos assim, né, de como se fosse pauta. Isso no começo era muito legal, porque escapava daquele branco e azul do AD&D. Depois de um tempo, eu comecei a ficar de saco cheio, porque era uma letrinha, numa fonte do meu 9,5, que tinha um amarelo no fundo, eu não conseguia ler aquilo de noite, cara. Me enchia o saco, sabe? E quando saiu a 4ª edição, pra mim foi um sopro de vida nova, assim, porque é o fundo branquinho da página, o espaçamento de 1,5, letras maiores e tal. Então esse tipo de coisa é uma escolha muito importante. E tem até como você mandar, tem fontes que você compra, né? Tem pacotes de fontes de $1 e tem fontes que uma fonte custa $1.000. O que vocês acham? O que vocês sabem sobre isso? Vamos começar então, ao invés de eu pedir pra vocês rolarem a iniciativa, que nem eu quase fiz na outra pergunta, vamos começar com o Rovaldi, então. Olha, Marcelo, agora falando da parte de design, que o meu trabalho é esse, praticamente. É um profissional da área. Não adianta, você vai contratar uma pessoa para fazer e ela vai te resolver praticamente tudo disso. A empresa dele já vai ter pago pela fonte, ele já vai ter as suas imagens, vai ter tudo. Então, você daria palpite ou não? Põe na mão de Deus e torce pro cara ser coerente. Não, existem dois trabalhos. Que hoje é complicado isso, porque também depende muito do espírito do autor. A gente costuma dizer que cliente é engenheiro de dedo. É aquele cara que vem no seu monitor e fica esfregando o dedo e falando, sobe isso aqui, desce aquilo ali, isso aqui pro lado. É um engenheiro de dedo, entendeu? Esse cara é muito difícil de você conseguir influenciar ele. Ele quer fazer um negócio e não importa o conceito que você leve para ele, não importa... Você tenta fazer o seu melhor, mas na verdade ele quer só um cara que pinte a parede para ele. Ele não quer que você mostre... Ele não quer opinião profissional. Isso, exatamente. Esse é um tipo de cliente, não são todos assim, graças a Deus. Alguns vão te procurar como um profissional e vai falar, olha, eu tenho um produto assim, qual a melhor forma de eu apresentar esse produto visualmente? Agora nós não estamos falando de conceito, não estamos falando de como escrever ou como que deve ser disposto, como pode ser disposto, entra aí também. Mas o autor pode falar, quero que dê um destaque nisso aqui, quero que faça aquilo ali, no máximo. Aí a pessoa que vai desenvolver a arte vai pegar isso daí, colocar um conceito visual em cima, ouvindo o autor e sentindo do autor o que ele está esperando do trabalho. Aí ele vai fazer um estudo do público para ver o que funciona melhor para aquele público e vai desenvolver um material baseado naquilo. Tentando capturar o espírito daquilo lá sem fazer nada grotesco. Entendeu? Ainda assim, você pega muito trabalho profissional que sai, que parece meio... Sempre dá esse estranhamento, que nem você falou da fonte pequena. Eu, por exemplo, acho que os livros de cenário do Savage Worlds é grotesco o tamanho da fonte que eles usam, não entendo porque eles fazem aquilo. Então, sempre tem alguma coisa que incomoda quando você vê, mesmo em trabalho profissional. Mas quando uma pessoa pega um trabalho e você sente que teve um carinho, que teve uma coisa ali que passa o espírito, você olha uma página e antes de ler o texto, você já entrou no clima, sabe, daquilo. O livro do Cthulhu, que foi lançado agora recentemente pela Retropunk, nossa, é impressionante. Cada página que você vira, você entra no clima do livro, sabe? Tipo, esse envolvimento com a coisa... Eu não vou ficar falando de Dragon, senão a gente vai ficar falando de Dragon o programa inteiro. Mas é isso, é você abrir o livro e falar... Você entra no espírito, sabe? Você é jogado, arremessado para aquilo que os autores desejavam para aquele material. O designer, ele não tem que... O designer bom, ele não aparece mais do que o conceito do livro. Entendeu? Ele não tenta fazer muita firula, ele não tenta fazer muita gracinha para
para deixar... ficou bonito isso daqui, que nem image. Vou botar um lens flare aqui, para ficar aquele brilho bonito. E não. Ele tem que tentar respeitar o conceito do livro, deixar o texto agradável de ser lido dentro do conceito do que o autor quer passar pro livro. Esse é o trabalho do designer. Isso aqui. Fabiano. Cara, eu não sei nada sobre design. Eu sei daquilo que eu gosto, não adianta. Eu sabia que você ia dizer isso. Mas eu vou dizer o quê? Eu sei daquilo que eu não gosto? Eu também sei daquilo que eu não gosto, na realidade. Mas não adianta. A opinião do profissional é a opinião do profissional. Eu aprendi que nessa parte de negócio tu tem que confiar numa pessoa que é profissional para isso. Se tu contratou o Rovaldi para fazer uma coisa de layout, tu tem que ouvir o cara. Tem que ouvir e dizer assim, ó, não adianta tu ser o cliente de dedo, arruma aqui, arruma lá, que não vai fazer o produto do jeito que tu quer fazer. Porque os caras têm mais experiência. Eles têm mais experiência para poder te dizer, olha, se tu quer atingir esse público, faz desse jeito. Então tu tem que confiar nos profissionais que tu tá trabalhando junto. Isso aqui. Antônio, do lado do autor agora, como é que foi a escolha de design, de layout, de fonte, posicionamento das ilustrações do seu primeiro livro? Olha, eu sou entusiasta da arte. Eu gosto muito. Na Redbox a gente dá excessivo valor a isso. O Daniel é que é o responsável por dar a palavra final nessa parte da editoração do produto. Agora, a gente é meticuloso, cara. A gente estuda a fonte que vai usar, a gente faz teste de impressão, vê se o tamanho da fonte está legal, se aquela fonte com serifa fica melhor ali ou se fica melhor sem serifa. A gente pesquisa bastante. Agora, para o Space Dragon, por exemplo, a gente pesquisou a fundo a questão da diagramação das comics e das revistas da época, né, de contos, pulp da época. Chegamos à conclusão que não dava para a gente simular, porque era algo realmente pobre visualmente, não ficaria legal. Tanto para a arte interna dos livros, se você pega as revistas antigas e as capas eram estrondosamente lindas, a arte interna deixa a primeira edição do D&D linda de morrer. As fontes eram grotescas, a diagramação era amadora, então não dava para a gente ir por esse caminho. Então a gente optou, por exemplo, a mesclar. A gente fez um projeto gráfico um pouco mais arejado, bem mais moderno, mas na parte das ilustrações a gente vai usar bastante capa de revistas da década de 20, 30 e 40 que já estão em domínio público. Então a gente consegue manter o clima, a qualidade das ilustrações, mas dando uma roupagem um pouco mais evoluída para aquilo. Porque essa parte do layout é importantíssima. E ela normalmente para o leitor médio de RPG ela passa batido. O cara nem sabe o que está agradando no livro. Mas ali tem muito trabalho. Isso aqui é o que o Rovaldi falou, né? O designer não pode aparecer, né? Aquela leitura tem que ser agradável sem você se dar conta de que ela é agradável, né? E a mídia também na minha opinião, a mídia que vai ser publicada ou produzida esse material é importantíssimo. Eu lembro na época quando a Image, as revistas da Image saíram no Brasil, as editoras tiveram que começar, a Globo, por exemplo, foi Abril, tiveram que começar a fazer revista, primeiro que não dava mais para ficar adaptando no formato gibi, né? E estragar o diálogo que aquela mídia tinha com o papel. Então no Brasil começou a aparecer pela primeira vez regularmente nas bancas revista no formato americano e mudou o papel. Deixou de ser o papel jornal para ter que ser papel couché. Mas houve algumas tentativas na derrocada, assim, quando ninguém estava comprando gibi mais, houve umas tentativas de lançar a revista com o papel jornal para baratear. Só que a arte era feita esperando um papel brilhante, um papel grosso. Imprimir aquilo no papel jornal ficou uma merda. Sabe, as minhas revistas Youngblood, por exemplo, em primeiro lugar, eu não sei porque eu comprava aquilo, mas em segundo lugar, eram horríveis a impressão, sabe? Parecia que alguém tinha pintado com um lápis de cor. Você não falava que era feito no computador, né? Porque a mídia era errada. É que nem PDF. Já cansei de comprar PDF no Drive-Thru RPG, eu vou abrir, o negócio é folha, paisagem, né? Paisagem não, como é que fala? Portrait. Como é que chama no português? Retrato. Né? E numa tela de computador, cara, o seu PDF tem que ser paisagem. Se é feito pra você, se é um PDF, se não é uma versão em PDF de um livro impresso, porque se você tem um livro impresso e vende a versão PDF, beleza,
né? Mas se o produto é exclusivamente PDF, na minha opinião de consumidor, o negócio... Você nem precisa ter hiperlink. É legal pra caramba. Putz, como é legal ter hiperlink, sabe? As aventuras da White Wolf, que eles vendem exclusivamente em PDF, elas são fantásticas. Você tem hiperlink pra tudo, cara. Tem uma cena, e aí diz quais são os personagens na cena. E aí tem à direita as ilustrações dos 3 personagens. Você clica naquela ilustração, você volta lá no começo, no perfil do cara. Sabe? Isso é muito legal. Não precisa, não é fundamental, precisa de ser sempre legal, mas pelo menos paisagem, não ficar brincando com coluna, porque a Dragon Magazine, né, da Wizard, fez isso, né? Passou o formato paisagem, que você dá zoom na tela, fica quase certinho na tela. Mas eles ainda fazem umas caixas que se expandem por 2 colunas. Aquilo quebra a ideia na hora de você ler. Essa é a minha opinião como consumidor chato. E de vocês, Fantônio? Depende exatamente do que você falou. Depende. Se você tem um livro físico e vai lançar o PDF daquele livro, é uma coisa. Se você está fazendo um produto em PDF, eu concordo. Ele tem que ser no formato deitado, né, no landscape. Não pode ser não pode ser de pé. A gente tem uma linha de jogos gratuitos, que é o Pocket Dragon, e ele tem um manual para você usar no computador, todo hiperlinkado. E ele é no landscape. Ele é próprio para você usar no iPad ou na tela do seu computador. A interface dele é toda cheia de locais para você clicar. Mas ele foi pensado para você usar ele na tela, em jogos online. Se você tem um produto que ele já é físico e é um livro que você está vendendo um adendo, o PDF é só um complemento, aí eu já não vejo tanta necessidade. Pelo menos vendo na questão do nosso mercado de RPG, né? Ou se é uma coisa, tipo assim, se é uma aventura de 12 páginas que a ideia é imprimir mesmo? É por isso que a gente mantém ainda o formato o de pé. Porque a gente tentou fazer no landscape e várias pessoas reclamaram. Porque para imprimir não é legal. Uhum. E como as pessoas querem para imprimir... Eu tô procurando aqui, não tô achando, não deve estar neste computador aqui. Eu comprei uma vez sabe esses RPGs de $4 da RPG Now, assim? E você comprava, você vinha 2 PDFs. Vinha o PDF Landscape, para você ler na tela mesmo. E vinha uma versão do PDF de página dupla, só que vinha assim, sabe? A página 1 e a 22. A página 3 e a 20. Que era para você imprimir e furar no meio, assim, grampear no meio, entendeu? Para fazer o livrinho. Eu achei aquilo muito legal. O cara te mandou o livro diagramado para você imprimir numa Xerox, sabe? E montar seu livro. Eu achei aquilo legal pra caramba. Foi a única vez que eu vi aquilo. Imagino que deu trabalho pra caramba. Rovaldi, qual que é a sua experiência com isso? Ou opinião? Olha, eu acho que como venda para a internet, pura para a internet, o futuro está em webbook, não em PDF. Ele vai ter o PDF, vai ser uma opção, vai ter um botãozinho em algum lugar, tipo, baixe aqui para imprimir, sabe? Um botão que você clica e vai abrir um PDF ou alguma coisa semelhante e você possa mandar para a impressora. Mas hoje nada substitui você ter um canal interativo, que você vai lá e dá um clique, ele amplia e já as fontes são todas rediagramadas para ficar no zoom que você pediu. A imagem você pode puxar, ampliar, ver um detalhe, pode passar um vídeo, pode ter som na página. O material que é feito para venda, para a internet mesmo, que você vai ter para venda para o consumidor digital. Ele tem que ser pensado totalmente diferente. Ele sei lá, é meio tosco, sabe? É mesmo que você querer ler um jornal e aí você vai colar ele no monitor e vai falar, agora dá pra me ler legal que tá colado no monitor. Não sei, não é o caminho. Eu acho que não é o caminho. Eu acho que o caminho, se a venda é digital, é pensar o produto digital mesmo. Agora, se ele é para ser um produto misto e a pessoa tem a grana para investir, lógico, porque não é barato fazer isso, é uma outra mídia, é como se mandasse imprimir numa gráfica, você vai ter outro profissional, vai ter uma empresa envolvida, vai ter um monte de coisa, um sistema que roda atrás do programa, mas o resultado final é absurdo, não dá para você comparar ele com um PDF. Entendeu? O PDF é uma saída meio mambembe. O cara já vai fazer para gráfica, então ele pega e já quase que o mesmo arquivo que ele manda para gráfica, ele só vai mexendo para tentar otimizar a rapidez de visualização
Mas ele, sei lá, é o mesmo arquivo que vai pra gráfica. Não tá pensado pra facilitar em nada a vida do cara que tá vendo no monitor. Saquei. Fabiano. Dessa vez eu não vou dizer que eu só sei daquilo que eu gosto. Normalmente eu compro alguns PDFs, por exemplo, da Fantasy Flight, e eles entregam um PDF, como disse o Rovaldi, ele é pesadíssimo. Quando tu abre o PDF, ele começa a aparecer aquele monte de imagem uma por cima da outra até chegar no texto que tu quer ler. Então eu acho assim, quando a pessoa quer fazer um produto, eu vou vender online, vou vender um PDF, que faça um produto bem feito. Como tu disse, Marcelo, até hoje tu lembra daquele sisteminha de $4 que tu comprou porque ele veio com um formato legal. Isso aí marca a pessoa. Se o serviço é bem feito, se tu faz um negócio para poder atender a necessidade do cliente, que ele se sinta bem vendo aquilo lá, pô, faz todo sucesso. Então eu acho que fica chato até tu vender um PDF que é simplesmente o arquivo que tu mandou para gráfica, só que sem aquelas marcação de corte de página. Sabe que o Rovaldi falou uma coisa que eu não tinha pensado, cara. Eu compro com uma certa e-books com uma certa regularidade. Eu ainda prefiro ter o livro na minha estante bonitinho. Mas às vezes é alguma literatura de licença, sabe? Esse Shared Universe, é um livro de Star Wars, por exemplo, que eu quero ler. E eu só quero ler, eu não quero necessariamente ter, assim. Ou eu compraria o Mass Market Paperback mesmo, que é o Pocketbook, né? Aquele que se desfaz. Eu quero pagar barato porque eu quero ler o negócio, eu não quero guardar às vezes. Então eu compro o e-book para ler no meu iPod. E eu só comprei até hoje. Não teve nenhum que eu comprei que tinha imagem, era tudo texto. Mas eu não tinha pensado nisso, porque é um formato muito bom, né? Porque você aumenta a fonte, diminui a fonte. Você quer ler de noite, você tem uma opçãozinha de backlight, né? Que você inverte, fica o fundo preto com a fonte. Então é um formato legal pra caramba, gostoso e agradável de leitura. E eu nunca tinha pensado nisso pra RPG, cara. É uma ótima. Mas uma ótima saída, eu acho. Marcelo, isso ainda é complicado para se fazer. Para você formatar uma tabela no EPUB, por exemplo, é um parto atravessado de trigêmeos a fósseis. Eu posso imaginar. É sério, cara, porque uma tabela em qualquer programa que você vai usar, do Word ao Excel, tabela já é um negócio que já arrepia. Você pensar numa tabela que você tem que imaginar que o cara vai botar fonte 24 e ela tem que ficar funcional, e vai botar fonte 2 e ela tem que ficar funcional, você vai pirar na primeira tabela do livro. Ok. Então o cara já tá cortando a grama do editor dele, aprendeu a desenhar ele mesmo, encontrou uma editora, o trabalho dele é fantástico, encontrou uma editora que vai produzir, vai editoriar e vai ilustrar e vai vender o trabalho do cara. Ou não. O cara decide que ele vai fazer isso ele mesmo. Ou vai, como certas pessoas que estão entre nós aqui, decidem montar a própria editora para lançar o próprio RPG. Tem uma alternativa hoje em dia, que eu conversei com o Paul Teves lá em 2009 sobre isso, que é a facilidade de se produzir coisa hoje em dia. Mesmo se você não quer fazer um programa exclusivo de, né, um RPG exclusivo de PDF. Você quer que a pessoa compre teu livro mesmo. Tem umas coisas que você não precisa mais vender teu carro para você conseguir publicar. Você não tem mais que encomendar 10 mil cópias do seu livro. Hoje você consegue trabalhar com 2 mil cópias. E como é que funciona isso no Brasil, cara? Esse lance das gráficas rápidas ou impressão sob demanda. Como é que nós estamos? Em que pé nós estamos e comparado com os Estados Unidos, por exemplo, Rovaldi? Comparado com os Estados Unidos é difícil de eu ter uma informação. O que eu posso dizer é o seguinte: para grandes quantidades de livro, estamos falando de livro, não estamos falando de livro impresso. Só RPG é um livro de 180 páginas. Ainda a solução ainda é lá fora, viu, Marcelo? Se é grande quantidade, ainda é lá fora. Mandar para China. Não sei se China, tem alguns outros lugares aí, mas a China China com certeza. Ele vai botar tudo num container. Desculpa, Robaldi. Mas assim, a economia de escala é básica. A economia de escala é o quê? Quanto mais tu faz, mais barato fica. Uhum. Então, se tu vai encomendar 10 mil livros, com certeza vai sair muito mais barato que encomendar 1.000 livros. Agora, por exemplo, tu vai fazer um orçamento aqui no Brasil, vai sair X. Se tu fizer o mesmo orçamento na China, de 1.000, 2.000 livros, vai sair X dividido por 3. Uhum. E pagando os impostos ainda, porque vocês sabem, começar a levar na parte de impostos agora, artigo 150 da Constituição Federal diz o quê? Que qualquer livro e o papel usado para fabricar ele não paga imposto. Isso é batata. Esse é o diferencial das editoras de RPG no Brasil. É por isso que a Devir não colocou os dados dentro da caixa da Redbox. Exatamente.
Então, mas aí a minha pergunta, não podia ser um brinde do livro? Os Mas, dados? mas como eu estava conversando antes ali pelo texto do Skype, tudo depende. Na realidade, tem aquelas duas coisas. Primeiro é o que está escrito na legislação. Porque a legislação brasileira, querendo ou não, ela é feita por várias pessoas com várias identidades e ideias, esquerda, direita. Então, cada um pensa uma coisa e sai um texto X. Cabe ao juiz, no final das contas, ou o agente que está olhando o produto que tu encomendou, ou que está visitando a empresa, dizer, olha, isso aqui se enquadra nessa lei ou não. Isso é a maior complicação que nós temos no Brasil. A lei, normalmente, ela não é dita e certa. Por exemplo, o mesmo artigo diz, 150 da Constituição Federal, todo livro é isento do imposto e o papel que é usado para fabricá-lo. Então tem juízes que acreditam que PDF não é livro, porque ele não tem papel. Entendi. Entendeu? Esse negócio que fica mais ou menos feito, eles acham, cada um acha uma coisa. Então tu tem que dar sorte, vamos dizer assim, do agente da Receita chegar na tua empresa, olhar e dizer assim, não, isso aqui é livro, isso aqui é jogo, isso aqui não é. Então tudo depende da pessoa que tu está conversando. Eu achava que a nossa legislação era meio travada para produção de jogo, produção de passatempo, produção de jogo de carta, RPG. Então ela, não é que ela é travada, ela depende muito, ela é muito interpretativa, ela não é flexível. O que complica, ela é extremamente flexível, o problema é esse. Ah, tá. O que complica é justamente a classificação tributária do produto que você tá pretendendo trazer ou produzir, ou vender. Se você vai vender livro, não importa se é um livro de culinária, se é um livro de RPG, é livro. Agora, se você vai colocar esse livro dentro de uma caixa e colocar um kit de dado, eu ainda vejo como um livro. É um livro de RPG. O importante ali é o livro de RPG. Mas eu sou jogador. Mas e o fiscal? Pô, o troço vem dentro de uma caixa, tem um manual de instrução, porque o livro ele vê como manual de instrução, umas pecinhas e dado. Isso é jogo, isso não é livro. Então, se você parar para analisar, os caras, na grande parte das vezes, têm razão. E tem umas interpretações meio tortas, assim. Eu lembro do pessoal do God Mode falando, por que um jogo de PlayStation custa R$250 e um jogo de computador custa R$99. Porque a Tectoy deu um jeito de fazer com que fez um lobby para que jogo de videogame fosse considerado jogo de azar, fosse enquadrado no jogo de azar, ao passo que o jogo de computador é enquadrado na lei de incentivo à informática, uma coisa assim, né? Então, por isso que o imposto é o dobro. Mas agora está mudando isso. Agora está mudando com essa lei do jogo justo, esse movimento que teve, isso aí diminuiu. Mas continua sendo enquadrado. O RPG, por exemplo, como eu disse antes, tudo depende do fiscal do agente. Daqui a pouco, se alguém pega um livro e está escrito assim, ó, jogo de RPG, ele vai olhar, isso aqui é jogo, não é livro. Tem gente que enquadra, daqui a pouco, por exemplo, tu encomenda de fora um livro de RPG, o fiscal que está lá na Receita Federal, ele olha assim, isso aqui não é livro, isso aqui é um jogo de RPG, e te bota 100% de imposto em cima, porque é jogo. Sendo que, na realidade, tu tem que provar que aquilo ali não é um jogo, aquilo ali é um manual. Tu não joga o livro em cima, tu não pega o livro, abre em cima da mesa e tu joga em volta do livro. O livro de RPG ele é um manual que te ensina a jogar. Então é esse o caminho que as editoras têm que seguir para evitar esse tipo de pepino. Parece um pouco com aquela lei sobre animais exóticos, por exemplo. É proibido você aprisionar a fauna natural do Brasil. Você não pode ter uma onça, não pode ter uma arara azul. Mas você pode fazer isso com uma cacatua, que é um animal da Austrália, por exemplo. A lei não protege o animal importado, só o animal nacional. É fantástico isso. Por isso que tem tanta ave exótica no Brasil, porque você não pode aprisionar as aves nacionais. Sabe, é muito louco isso. Agora, o Ibama. É muito tosco. É o Ibama. Isso. Mas o inverso também é válido. Se você for nos Estados Unidos, você não pode ter uma ave silvestre, nativa deles lá. Vai ter dificuldade. Cabeça rapada lá. Não pode ter uma águia careca, mas você pode ter 300 papagaios que vieram lá escondidos na mala de não sei quem. É que nos Estados Unidos é complicado porque cada estado tem uma legislação diferente. Nos Estados Unidos é quase uma confederação, né? Então você tem, por exemplo... Mudemos para a Europa, vai dar no mesmo. Todo mundo quer proteger o seu. O dos outros, que fica reganhado dos outros pegar. Eu vou voltar a falar sobre livros aqui. Antônio, Mr. Pop. E como é que é esse lance de imprimir? Como é que
uma tiragem de um RPG no Brasil, quanto que você disse que a pessoa pode arriscar? 2.000 cópias? Você acha que é um sucesso? Para começar? Isso. 300 cópias. 300. Você vendeu 300 cópias do RPG, é um sucesso. Você sucesso depende. Não, tipo sucesso assim... se tu conseguiu pagar as contas. Pagou as contas é sucesso, meu amigo. O sucesso é uma coisa que é muito relativa. É relativo demais. Não, eu tô falando de sucesso pessoal, assim, tipo, nunca fiz um RPG antes, se eu vender 300 cópias, eu posso ir partir pro abraço. Eu acho. Se você nunca vendeu nada, não tem maiores pretensões, é teu primeiro produto, faça 300 e venda esses 300, de modo que vendendo 150 você cobre os 300. Ah, tá. É aí que tá o pulo do gato. Exato. Quando você vai trabalhar com tiragem, você nunca, em hipótese alguma, você vai trabalhar na hipótese de vender a tiragem inteira. Você tem que pensar e projetar que você vai vender aquela tiragem em até 2 anos. Alguém sabe quanto que é uma tiragem de um livro de D&D no Brasil, da Devir? Assim, a Devir lança o livro do Jogador 2. Vocês fazem alguma ideia de quanto que é a tiragem? Eu sei que o primeiro livro do jogador, o primeiro e único livro do jogador, lançado aqui no Brasil, da 3.5, foram 25 mil. Caramba, bastante. Mas comparado com o mercado editorial de literatura, por exemplo, Rovaldi, você sabe dizer qual que seria a tiragem da biografia do Steve Jobs, por exemplo? Olha, o que eu posso dizer é que 25 mil é muito, cara. É muito. Aliás, só me corrigindo, não foi do 3.5, foi do 3.0. Uhum. Então, 25 mil é um mega sucesso literário no Brasil. O Brasil não consome livro, cara, infelizmente. É só a Turma da Mônica Jovem que vendeu 500 mil. Não, na verdade... Não vende, cara, não vende. Exatamente. Você consegue ter um consumo de material que tem uma base de fã, uma base de leitor, que já foi, vamos dizer assim, bem entre aspas, adestrado a comprar aquilo, entendeu? Todo mês e tal, então você consegue gerar. Mas o sucesso editorial não é baseado em quantidade, mas é em certeza de venda. E aí nesse âmbito você entra, por exemplo, com o Tex. Sabe o Tex? O Gibi? Isso, Gibi de Faroeste. Adoro aquilo, cara. Adorava. Eu não compro mais há muitos anos, mas adorava aquilo. Então, mas ele tem uma base de fã que permite o livro estar sempre na banca. Porque o fã, quando ele está envelhecendo, ele passa para um filho e o filho começa a colecionar também. E o negócio está sempre na banca, cara, com venda estável. Não digo que é uma venda alta, mas ele é uma venda estável, entendeu? Porque você tem uma base de fãs que gostam do produto que vão estar sempre comprando. E nesse aspecto, eu acho que o Brasil carece de formação de público, entendeu? Você adestrar o cara a fazer isso. Você tem os entusiastas e eles compram entre eles, assim, o que um faz e o outro faz, a galera acaba comprando um do outro e todo mundo meio que tá com um pé no autor e um pé um pé querendo fazer o seu material também, sabe? Fazendo assim, é difícil o consumidor médio de livro, que é o cara que só vai pegar e ler e acabou, esse daí quase não tá por dentro desses materiais bacanas que a gente tem visto que tá surgindo agora. Eu sinto muita falta mesmo de materiais para formar público novo, para cativar gente nova, trazer mais público, fazer crescer a base de fã e adestrar esse cara a tá comprando sempre. Porque você tem um livro muito legal que sai e você fala, nossa, que legal, que bacana agora. E você precisa estar tendo expansões, tendo novos materiais, derivações, para estar aquecendo esse público sempre, entendeu? Alimentando ele, fazendo com que essa base cresça. Às vezes, de forma orgânica, mesmo sem controlar, você acaba criando de vez em quando uma coisa parecida, que foi o caso do Tormento e do 3DT, por exemplo. Que a base foi crescendo porque foi sempre alimentado. Você ia colocando material novo no mercado, nem que seja um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas os caras estão sempre lá. Voltando para sua pergunta da literatura, Marcelo, eu acho que algo acima de 5 mil já pode ser considerado uma tiragem exemplar para livro. E se você chegar a 200 mil, você está entre assim, os caras que estão no topo de venda de livro hoje no Brasil. Eu acho que é isso. Beleza. Última pergunta, então nós temos mais 15 minutos. Kickstarter.
tá fazendo um sucesso nos Estados Unidos. Pode ser modinha, pode passar daqui a 2 anos, ninguém nunca mais vai falar disso, ou pode ser uma nova maneira de fazer negócio, de financiar o seu produto. Desde um dadinho rolador de dungeon aleatória, a uma caixa de mouse guard que vem com miniatura dos bonequinhos que mexe. O que vocês acham do Kickstarter? E tem alguma coisa parecida no Brasil? Deveria ter? Rola, não rola? É modinha ou chegou para ficar? Antônio? Eu acho que não é modinha, não. Pode até ser que o site do Kickstarter seja uma modinha. Mas esse tipo de financiamento de microsociedade eu acho que não é moda, não. Eu acho super válido, desde que você tenha contatos. Se você frequenta blogs timidamente, se você não tem uma base de conhecidos na internet, se ninguém nunca ouviu falar de você, se você não tem contato para divulgar o teu produto num site desse tipo, não sei se você vai ter êxito. Acho que de repente é mais fácil você começar desde o início da criação do teu produto, porque aí nesse ponto você já tem que deixar de ver o teu livro como livro, como sistema e vê-lo como um produto. Então, desde o início, você criar uma comunidade em torno dele para que esse tipo de financiamento se torne viável. Se você chegar do nada, sem conhecer ninguém, sem ninguém te conhecer e colocar lá, ninguém vai botar dinheiro lá. Infelizmente. Essa é a verdade. Fabiano. Olha, eu concordo com o Antônio. É exatamente aquilo que ele disse. No Brasil tem o Movere.me, que é o que o Coisinha Verde está usando no Card Goblins. Que foi um sucesso, né, cara? Acho que ele cumpriu a meta dele. E eu achei. E tu vê o que o Antônio disse, eu até posso estar falando bobagem aqui, mas também tem tinha um outro card game junto, mais ou menos na mesma época, baseado num quadrinho, alguma coisa do gênero, que até onde eu lembro ele não chegou a estourar o limite. E aí tu vê uma diferença, por exemplo, do público-alvo. Coisinha Verde está em todos os World RPG Fest, todos os RPG Con, todo mundo já viu, todo mundo conhece, ele tem uma base grande de conhecidos, então o pessoal vai atrás. Tem um público ativo que joga o Mighty Blade, né? Isto. E Rovaldi? Olha, eu acredito que essa solução, para quem está começando, é essencial. Só que eu não acredito que o cara tenha que ter contato. Se ele tiver uma ideia boa e ele apresentar essa ideia para qualquer um de nós que estiver aqui, qualquer um de nós, e o negócio for um material interessante, a gente vai twittar, a gente vai colocar num blog, a gente vai falar do negócio. O cara não pode ser tímido. A timidez que eu acho que é o que mata a coisa. Se você conseguir ter uma divulgação, não digo divulgação para o público geral, mas se você conhece quem está produzindo no mercado, você sabe quem é. Essas pessoas são pessoas, não é uma máquina, não é alguém que você não consegue chegar nela de jeito nenhum. Se eu recebesse um e-mail hoje, abrisse um e-mail, tivesse lá um cara... Já aconteceu já, quando eu tava com o Imaginal, tava pegando, o pessoal de vez em quando mandava alguma coisa. Criei esse jogo aqui e tal, tem um esqueminha assim. Pô, eu abri, às vezes eu achava genial, entendeu? Eu ia lá, tuitava, pô, fulaninho fez isso aqui, entendeu? Pô, Beltraninho fez aquilo. Espontaneamente, não tinha nada forçando. Se o cara acredita no material dele e ele mostra pros formadores de opinião, entendeu? A galera de blog, essa coisa, pega o negocinho, monta numa caixinha, manda pra um cara desse blog. Pô, Marcelo, se eu mandasse um jogo pra você na Terceira Terra, você ia jogar, cara. Ia falar no blog, postar fotinho lá, falar, mandaram pra mim esse negocinho aqui, entendeu? Mó bacana. Sei lá, entendeu? Manda pro Uzi. O Uzi vai criar polêmica na internet. É sério, enche a caixa dele do correio, manda tudo pra ele. O cara falando bem ou falando mal, no outro dia tá todo mundo falando do negócio. Então, é uma coisa que eu não sei, eu acho que se foi mal sucedido, não foi porque o cara não falou, mas foi porque ele não falou para as pessoas certas. Uma dúzia de pessoas, escolhe 12 pessoas que você acha que são legais, manda um negócio para elas e fala assim, o que você acha disso aqui? Fala disso aqui. Não precisa nem pedir pro cara falar, só manda. Que às vezes é até melhor. Pede pro cara mandar opinião, feedback para você melhorar o negócio. É inevitável. O pessoal que vai acabar falando, vai acabar dando ideia, vai voltar retornando para ele e tal. Agora, se for um lixo, vai ser um lixo, ninguém vai falar nada. Então, acho que a lição que a gente pode tirar disso utilize as redes sociais, né? Manda seu produto para o pessoal que mexe com isso, esteja aberto a opiniões, não fique achando que o seu
produto é o melhor do mundo, aceite críticas, né? Como a gente falou lá no começo, ao procurar um editor, seja humilde para aceitar a crítica, também não aceite também com venda nos olhos, mas entenda por que a pessoa está sugerindo uma mudança aqui ou ali, procure pessoas melhores que você, ou que já tenham trilhado esse caminho, você não precisa picar uma trilha nova, você pode ir atrás de gente que já fez isso, né, que pode te dar essas dicas, e use as redes sociais, né, coloca as coisas no Facebook, no Twitter, como é que chama aquele outro lá que estão começando? No Google Plus, por exemplo, manda pros blogs, faz um blog, participa, vai nas convenções, né? Distribui o seu jogo numa loja que tiver na sua cidade, ou se rolar uma convençãozinha. Tem direto, né? No interior de São Paulo, no interior do Rio, no sul do estado, no sul do país. Tem um monte dessas mini convenções que dá 50 pessoas. Vai num desses RPGs, no Bob, talvez, né? Cria um hype, cria um buzz sobre o seu jogo, e a hora que você tiver que mandar para uma editora, talvez o cara já esteja sabendo, tipo, olha só aquele RPG que tá todo mundo falando, aquele jogo de cartas todo mundo falando, olha, o cara resolveu mandar para mim para eu avaliar, né? Você já começa com um respaldo, né? E se você optar pelo financiamento coletivo, é isso mesmo, vai fazer sucesso mais pelo... Isso a gente vê muito nos Kickstarter, cara. Nego, Kenneth Haidt coloca, o Robin D. Laws coloca um projeto dele lá, o negócio fica pronto em 20 horas, né? O próprio Space Dragon, todo mundo já conhecia o calibre da Redbox do Old Dragon. Em quanto tempo que vendeu? A 100 de pré-venda, Antônio? Em 20 horas também. Foram 18 horas e uns quebradinhos. E isso sem as pessoas saberem do que se tratava, né? Tudo em cima da reputação que foi montada em cima do jogo anterior. E eu tenho certeza que muita gente comprou o Space Dragon sem ter jogado o Dragon, mas só pelo hype, só de ter ouvido falar na internet, né? A pessoa pode ter decidido, não, vou experimentar esse Space Dragon. Talvez fantasia não era minha praia, mas esse povo de quem todo mundo tá falando, estão lançando um de horror, vou comprar, né? Bem por aí mesmo. Marcelo, o marketing é a alma do negócio. Se tu faz um produto que seja porcaria, mas com marketing bom, tu vende uma vez. Se o produto for bom e tu tiver um marketing bom, tu vai vender sempre. Fantástico. Isso é batata. Beleza, então acho que a gente pode encerrar o Voz da Terceira Terra. Quer fazer um RPG? Pergunte-me como. Eu conversei com o Antônio Sá Neto, Mr. Pop, com o Fabiano Sacol, Chicago, Rovaldi Banchieri. Fala os endereços, vou colocar tudo na show note, mas o pessoal quer ver as coisas que estão fazendo, onde que eles têm que ir, Antônio? Qual que é o site da Redbox do Old Dragon? Tem um site exclusivo pro Old Dragon, né? Tem. Cada jogo nosso tem um hot site próprio, mas tá tudo centralizado no redboxeditora.com.br. Fabiano, seu podcast sobre jogos de tabuleiro. Eu vou passar do podcast, que é PBDT, que é por baixo do tabuleiro, pbdt.blogspot.com. E o Rovaldi, onde você tá atualmente, Rovaldi? Não tá mais trabalhando com o Imaginalta, está em animação, tá congelado em Carbonite, mas você ainda tem os seus projetos. Sim. O Imaginalta mesmo é um projeto que a gente tem carinho e pretende voltar com ele, quem sabe aí quando. Na hora que o pessoal voltar dos filhos que teve, das faculdades que entraram, das crises que passaram financeira. Mas é o imaginalta.com.br e eu tento tô tentando escrever no tempo que dá, no meu blog pessoal, que é o hitpoint.com.br. Vocês sabem como é que eu conheci o Imaginalta e o Rovaldi? Foi na primeira RPG Con. Eu fui na biblioteca, fui encontrar o Daniel Anand do Rolando 20 lá, e ele falou assim, olha, teve um cara aqui que deixou um panfleto. Aí eu peguei, cara, olha, tipo assim, arte profissional, um panfletinho assim, sabe, de 2 páginas, um negócio me encheu os olhos, eu falei, caramba, o que é isso? Eu preciso conhecer esse cara. Aí o Anand falou assim, não, daqui a pouco ele tá de volta. Eu fiquei lá sentado esperando até o Rovaldi voltar, porque eu queria conversar sobre ele, sobre aquilo que eu tava fazendo. E foi um panfleto, cara, que me chamou a atenção. E eu tremendo pra conversar com a galera, porque eu até então fazia material só pro meu grupo de RPG. Foi ouvindo o Terceira Terra, o Rolando 20, os podcasts de RPG que me deram coragem pra mexer com esse negócio de forma um pouco mais profissional, assim. Ainda tem material pra caramba. Quem quiser dar uma olhada lá no Imaginal, tem material pra caramba lá. Bom, então é isso. Estou encerrando aqui agora. Muito obrigado, pessoal, por reservarem esse tempo e a gente ter remarcado várias vezes até conseguir gravar. Muito obrigado mesmo. Espero ver vocês num futuro episódio do Vozes. Boa noite. Falou. Boa noite. Boa noite.